Desse Cristo vencedor, o hino de número 49. Se você puder ficar de pé e cantar com a gente o hino 49, falando sobre esse Cristo que é vencedor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, que em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Já fiz, querem também seu favor. Eu te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado, invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Por favor, sente, por favor, nesse momento. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Feliz Páscoa, feliz Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou. De fato, Jesus Cristo ressuscitou. E esse Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, Senhor e Salvador, vitorioso sobre a morte, sobre o mal, depois de ressurreto, procurou seus discípulos, os procurou para restaurá-los. Jesus Cristo vive, e um dos sinais que há sobre a terra de que Ele vive e reina é que discípulos e discípulas são procurados e procuradas por Ele todos os dias.
para serem restaurados e restauradas por Ele. Um desses encontros de restauração que falam muito ao nosso coração, está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. 2 irmãos nossos, frustrados, tristes, decepcionados com os últimos acontecimentos, voltavam para casa, vindos de Jerusalém, e foram procurados pelo Salvador. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, no dia da ressurreição de Jesus, naquele mesmo dia, no dia em que as mulheres viram o túmulo vazio, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obra e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Depois de acontecimentos angustiantes, decepcionantes e frustrantes, 2 discípulos voltam para casa, tomam o caminho da decepção. Jesus tinha alguns grupos de relacionamento. Jesus tinha um grupo de 3 com quem se relacionava mais de perto, um grupo de 12 que separou para serem seus apóstolos, um grupo de 70 que enviou para pregar o Evangelho, para espalhar as boas novas pela Judéia e por Samaria, e um grupo de 150 pessoas, incluindo algumas mulheres piedosas. Esses grupos tinham um relacionamento íntimo entre eles, conversavam muito, estavam sempre juntos. Cleopas e o seu companheiro de viagem provavelmente estavam juntos desde aquele envio dos 70. Provavelmente Cleopas e seu companheiro de evangelismo, o seu companheiro de discipulado, viram coisas maravilhosas acontecendo. Viram espíritos malignos batendo em retirada pela autoridade do nome de Jesus. Viram as palavras de Jesus fazerem sentido na mente e no coração daqueles que se dobravam, que se curvavam à doce mensagem do Evangelho. Viram aleijados andarem, cegos verem, surdos ouvirem. Acompanharam Jesus, acompanharam os apóstolos, foram usados por Jesus Cristo na caminhada e nutriam em seus corações uma esperança bendita de que ali, naquele instante, daquele dia em diante, os céus se abrissem e as milícias celestiais viessem para instaurar o tempo do rei. Esperavam um rei glorioso, poderoso, que tornaria o mundo todo um pouco daquilo que eles viveram. Um reino incomparável, onde o sobrenatural é tão tranquilo, sereno e manso entre nós, e a pessoa de Jesus teria proeminência e seria tão radiante o seu sorriso, o seu poder e a sua presença, que o reino de Deus se espalharia pela terra de forma natural, constante, incessante. Que sonho despedaçado, que golpe no ânimo, no anseio, no desejo do coração daqueles discípulos. Foi crucificado, trancaram-se com medo dos judeus. Passa o segundo dia, choro, desespero, angústia. Chega o terceiro dia, portas trancadas, corações aflitos, nada acontece, e eles decidem ir para casa. E eles vão pelo caminho conversando. Como nós também conversamos sobre as nossas frustrações, como nós também falamos entre nós
sobre sonhos desfeitos, como nós também colocamos uns para os outros, expectativas que fracassam, como nós também expressamos, colocamos para fora, fazemos essa catarse sobre algo que havíamos pensado, desenhado, projetado, e que um inimigo invencível, até então, derruba, destrói, derrota. Quem pode vencer a morte? Quando o nosso ânimo morre, quando a nossa esperança morre, nós nos abrimos, nós falamos, conversamos, expomos. Mas perceba que, primeiramente no texto, Jesus se apresenta de forma natural, tranquila, serena. Era muito comum que nas viagens pelas estradas empoeiradas da Judéia, viajantes se aglomerassem para terem um caminho mais tranquilo, um caminho mais seguro, boa companhia para conversar, para passar o tempo. Chega um viajante, véu sobre a cabeça, sai do seu caminho, se junta ao caminho daqueles dois, se aproxima com tanta naturalidade. Do que vocês estão falando? Eu quero companhia também, eu quero conversar também, eu quero participar também. Do que vocês estão falando? Ainda que fosse algo tão natural de alguém que chega no grupo de fora para se juntar àquela viagem, eles param e se entristecem, porque lembram do que eles estavam falando. É preciso reavaliar o que foi dito. Vai precisar ser alinhado novamente o que foi falado. Precisa, porque quando nós expomos a nossa desesperança, a nossa frustração, o nosso desespero, entre nós, sem Jesus, não tem nada certo, nada alinhado, nenhuma expectativa verdadeira e nenhuma visão de fato do que é o que aconteceu. Então Jesus se aproxima com naturalidade, faz parte da nossa caminhada e quer falar conosco e também quer nos ouvir. Oração. Há sonhos despedaçados, há expectativas frustradas. Vamos falar com Jesus, aquele que vem para caminhar conosco. A presença dele, mansa, natural, tranquila, é o primeiro sinal, o primeiro passo para a nossa restauração. Jesus está vivo e quer caminhar conosco. Ele se entristece, porque não é pecado se entristecer na presença de Jesus. Olhos fechados, sem perceber, sem ver o poder e a vida do Mestre, sem ver inclusive a sua própria dor e as suas emoções ocultas. Mas calma, calma que tem caminho pela frente e Ele estará conosco. Nós temos tempo para falar e nós temos tempo para ouvir, porque Jesus nos deixou suas palavras de restauração. Bíblia. Ele fala sobre quem Ele é.
E isso começa a queimar no coração. Vida. Isso começa a arder na alma, a acender a fogueira na alma. Vida, queimando novamente. Quando Jesus fala. O caminho continua. Eles chegam até a casa deles, provavelmente por volta das 6 horas da tarde. Jesus fez menção de passar, e ele ia passar mesmo. Ele ia passar mesmo. Porque Jesus é um cavalheiro. Ele não arromba a porta de ninguém. Aqui cabe o nosso pedido, o nosso clamor. Cabe, pelo ardor da vida que queima no coração, cabe olhar e dizer: fica, Jesus, fica, Jesus, já se faz tarde. Entra, Jesus, entra, Jesus, sinta-se em casa. Seja honrado, Jesus, faça as honras, senta na cabeceira da mesa e toma o pão. Quando ele parte, dá graças e distribui, olhos se abrem. O que antes era misterioso, porém tão singelo. O que antes era natural e ao mesmo tempo tão interior, agora se torna completo. Agora se torna pleno. É Jesus. É o natural e o sobrenatural. É a caminhada suave e tranquila, mas é o corpo que foi partido. É o seu sacramento. É a sua mesa. E nós somos dele. É Jesus. Ele vive. Aleluia. Não nos ardia o coração. Não nos queimava a alma. Nossos pés não se apressavam. Nossa alma não pulava de alegria. Vamos voltar agora, e ele sai imediatamente. Talvez com o pão guardado às pressas dentro da bolsa, para que ainda até umas 9, 10 da noite chegassem novamente em Jerusalém, para avisar os seus irmãos. Porque quando Jesus, que está vivo e caminhando conosco, nos restaura, é isso que nós fazemos. Dizemos: Cristo vive e restaura. Cristo está vivo e caminha conosco e quer restaurar você. Missão. Sentimento renovado, corações incandescentes, pressa em divulgar, testemunhos que se confirmam, porque nós nunca estamos sozinhos. Quando eles abrem a porta, toda pressa, já ouvem alguém dizendo: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Eu imagino esses dois irmãos se entreolhando, sorrindo e dizendo: que maravilha, que maravilha, porque apareceu a nós também. Que maravilha, minhas irmãs, porque vocês viram de fato o túmulo vazio, e ele está vazio, e ficará vazio, nós cremos. Que maravilha, Pedro, eu também vi, eu também creio. E eles se unem, eles se juntam, porque há uma tarefa para cumprir.
Jesus, o restaurador. Ele caminha conosco. E no dia da ressurreição de Jesus Cristo, eu gostaria que nós nos lembrássemos dessas maravilhas. Ele está presente, Ele se achega, muitas vezes de uma forma imperceptível, mansa, serena, para caminhar conosco. Mas o seu poder é tão grande, a sua palavra é tão maravilhosa, as coisas vão queimando em nós, dentro de nós, transbordando em nós, e há um só destino: ficar com Ele, permanecer com Ele, e servi-lo, amá-lo, proclamá-lo. Jesus continua restaurando, e talvez você esteja aqui nessa manhã precisando dessa restauração. Aqueles dois sabiam do poder de Jesus, nunca duvidaram. Aqueles dois confessaram com seus lábios: era varão profeta, prodigioso em obras e em poder. Mas precisavam de algo especial, de um toque especial, da restauração de Jesus. E talvez, porque pertence a nós esse fraquejar, porque nós somos aqueles que de fato, na peleja, tombam, precisamos de um toque de Jesus, que Ele nos levante, que Ele nos restaure. Perceba que Jesus se achega, fale com Ele, ouça-o, viva os seus sonhos e os seus planos. Jesus está vivo e continua nos restaurando. Nós recebemos um grande presente do céu na pessoa de Jesus. Temos pureza no seu sangue. O mundo não pode tornar indigno aquele que Deus dignificou, porque se Ele nos procura e se achega a nós, é por amor, e não é porque merecemos, é graça. Mas como o pastor Tiago disse há pouco, são com novas lentes que Deus nos vê através da cruz. Todos nós, sim, somos dignos, não por nossa causa, mas por sua graça. Vamos nos colocar de pé e cantar esse hino tão bonito, que nos lembra desse presente maravilhoso que recebemos do Senhor Jesus. Pureza no seu sangue. É o hino 269, tá, Ju? Por favor, querida, não 169. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado. Que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. O texto seguinte ao texto que lemos diz que quando eles chegaram e entraram, os discípulos estavam com medo e também debatendo entre si as últimas coisas acontecidas. E Jesus apareceu entre eles e disse: paz seja convosco, paz seja convosco. E a Bíblia diz que eles ficaram apavorados, pensando terem visto um fantasma. E Jesus disse: eu não sou um fantasma. Filhos, tende aí alguma coisa para comer. Porque um fantasma não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E Jesus se assentou com seus discípulos e comeu mel e peixe. Comeu com eles. Nós vamos fazer isso também. Há preparado ali na quadra para nós um café da manhã especial, muito gostoso, e muitas pessoas trabalharam para que tivéssemos esse momento precioso. Saudades de momentos como esses, não é verdade? Porque já há alguns anos estamos privados desse privilégio que Deus tem nos dado. Então nós vamos lá para a quadra para tomar o nosso café. Mas antes nós vamos orar e nós vamos cantar mais um cântico que diz que por Jesus, pela graça de Jesus, nós temos esse livre acesso. Enquanto nós vamos cantando, vamos nos lembrar disso, que Jesus comeu com os seus. Enquanto nós cantamos e enquanto vamos indo para a quadra, você pode vir até aqui à frente, pegar uma dessas uvas e nós assim vamos descer para a quadra. Vamos orar. Ó Deus, nos faltam palavras para agradecer sobre a sua vitória sobre a morte, na pessoa de Jesus Cristo.
porque é a Escritura que nos trazia a dívida da condenação, impagável, foi picotada na cruz, aleluia. E o Cristo vivo continua procurando seus filhos para restaurá-los, para edificá-los, para manifestar o cuidado do Pai sobre aqueles que são seus. Obrigado porque hoje, com o coração lavado, alvos como a neve, por causa do sangue do Salvador, nós podemos nos apresentar na Tua presença e receber de Ti graça sobre graça. Jesus, fica conosco, pode entrar, come conosco, queremos cear contigo. Em Teu nome santo, Mestre e Salvador, oramos. Amém. Podemos nos servir e já ir nos dirigindo para a quadra. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, curar as minhas dores. Pede pro pianista, quem sabe, então. Ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma, faz em mim o Teu querer.